Fala, jovem, conforme prometido, ó, uma aula inteira sobre razão instrumental, ok? Essa razão instrumental, ela precisa ser entendida separadamente pela importância dela, pela recorrência em provas e porque ela vai montar toda a base ideológica que você precisa para assistir a aula sobre globalização e os meios da sociedade de informação, beleza? Então, assim, a escola de Frankfurt, que é a escola que melhor expressa esse princípio da razão instrumental, ela, antes de tudo, é um questionamento sobre o papel da ciência. Nós tínhamos chegado... Essa escola de Frankfurt, ela é do século XX. Então, no finalzinho do século XIX, nós chegamos a um cientificismo muito rápido. As influências do Kant, através do positivismo, e daquelas percepções da razão, somadas com a ideologia alemã, que veremos em uma aula também sobre ideologia, bem claramente sobre como funciona essa ideologia alemã, que influenciou bastante a Europa, a ideia da vontade, o processo histórico. Tudo isso levou a Europa a colocar a ciência a um patamar muito alto. Só que aí se perguntou, então, a seguinte questão: qual é a finalidade da razão? Qual é, então, a finalidade da ciência? Por que a ciência desenvolve tal área de pesquisa? Por que a ciência investe em tal área do conhecimento? Esse é o questionamento que a razão instrumental vai fazer. Não é o questionamento só da razão, mas qual é o fim? Qual é o uso? A que instrumentos a razão está atendendo? À humanidade ou ao capital? A um Estado autoritário ou os interesses de um bem comum? Essas são as perguntas que a escola de Frankfurt fazia. Então, figuras como Adorno e Horkheim trabalham com a ideia de que nós, se não usarmos uma razão crítica, iremos ser provocados por um processo ideológico de exposição, muito típico dos meios de comunicação que começaram a se massificar no século XIX para o século XX. Nós vamos ter o rádio como grande meio de comunicação, depois vai vir o cinema e bem depois a TV. E essa situação dos meios de comunicação massificando provocaram a exposição das ideias e levaram a gente a criar uma falsa consciência que era construída pela transmissão desses meios de comunicação. O nome já está dizendo, eles vão nos comunicar. Mas vão nos comunicar o quê? Essa que é a pergunta que a gente não consegue fazer. Você realmente filtra aquilo que você escuta nos meios de comunicação? Você recebe a notícia, a absorve, a aplica? Ou você recebe a notícia e cria a falsa consciência de que sabe sobre algo a partir do que ouviu? Esse processo de ideologia tão rápido, repetitivo e invasivo dos meios de comunicação cria uma ironia do mundo. Que ironia é essa? Nós não sabemos sobre o próprio mundo do qual vivemos. Por quê? Somos influenciados de forma tão rápida por esses processos ideológicos que mesmo a gente sabendo do discurso ideológico da alienação, a nossa ação reproduz a alienação. O Adorno e o Horkheim vão chegar ao ponto de ficarem tão desacreditados na ação humana que ele acha que mesmo a gente sabendo do discurso ideológico, do consumo, do processo do capital, do processo de construção da alienação, do perda de direitos, da capacidade de não perceber o que está acontecendo pela velocidade com que as coisas acontecem, mesmo a quem sabe disso, a nossa ação não é correspondente à nossa capacidade de formação crítica. Nós agimos repetindo o processo de alienação. Então o mundo deixa de ter um encanto de ser percebido pelo mundo individual. Não, ele é percebido pelos meios de comunicação, que provocam uma erosão do nosso julgo moral, da nossa inteligência. Nós não conseguimos mais julgar as coisas, não conseguimos mais perceber qual é a conduta que deveríamos seguir, porque essa conduta está nos sendo imposta pela pior das relações de raciocínio, a repetição e a velocidade com que se repete as coisas. Porque
se eu repetir várias vezes no discurso, e a gente já viu isso com o Foucault, o quanto o discurso é importante para se impor como poder, o quanto ele é impositor das ideias, e quanto tirar o recurso também exerce, tirar o discurso, o quanto ele se exerce de poder sobre você, imagine se eu usar um discurso baseado no meio de comunicação, que ele se repete numa velocidade muito grande, e de diversas vezes a velocidade com que ele se apresenta não consegue fazer em você a capacidade de pensar sobre o que está ouvindo. E a gente acaba construindo uma natureza irracional da verdade porque discute algo real. A gente discutindo algo real, a gente usa irracionalidades. E tem essas irracionalidades como verdade. Por quê? Porque a gente não consegue julgar mais o que a gente deve ou não deve fazer. A velocidade com que as coisas acontecem é maior do que a nossa capacidade de perceber sobre o que estamos fazendo, tá? O Marcuse acha que numa sociedade unidimensionada pela capacidade de consumo, unidimensionada pela capacidade de produção, os famosos padrões de produção que nos gerarão um padrão de consumo, que gera um padrão de comportamento, resumidamente, você já está entendendo? Gerará um padrão de sociedade. A sociedade será padronizada pelos meios de produção, que depois gerarão o fetiche do consumo e, mais uma vez, sofreremos a alienação, a perda de nossas escolhas. E o pior, iremos criar um caráter racional da irracionalidade. Iremos justificar certas ações baseadas na ciência, como, por exemplo, a justificativa da ciência e sua forte aplicação no mundo bélico. Meu amigo, em plena Guerra Fria, a gente chegou ao cúmulo do absurdo de produzirmos ogivas nucleares com capacidade de destruir o mundo mais de 30 vezes. Mas se a gente destruir o planeta Terra, não tem outro planeta Terra. Que diabo que tu quer? Destruir 30 planetas Terra, meu amigo. Se só tem um, e se tu destruir um, tu também vai morrer. Então a gente está justificando a irracionalidade com a alegação de não, porque existem países que estão construindo arma de destruição em massa. Meu amigo, uma arma de destruição em massa, ela já é irracional. Aí tu vai construir uma arma que destrói o planeta para combater uma arma de destruição em massa. Valeu aí. Tá certo? Você tá certinho aí, certíssimo isso aí, tá? É a mesma coisa de você, por exemplo, acabar indo, por exemplo, olha o caráter racional da irracionalidade. Muitas pessoas, quando estão naquela busca do mundo perfeito, do corpo perfeito, aí vão e consomem um suplemento para ganhar massa muscular, tá certo? Pra ficar monstro, ficar grande, ficar Hulk, meu irmão. Aí você vai comprar um suplemento de massa muscular. Aí você compra um suplemento, mas você quer emagrecer. Aí você compra um suplemento para emagrecer, simultaneamente ao suplemento que você está comprando para ganhar massa. Não para ganhar massa magra. Não, meu amigo, você tem que escolher dentro do seu processo o que você quer. O que é que você quer? Você quer os dois. Querer os dois, você teria que mudar de comportamento. E você, em vez de mudar de comportamento, você está usando a ciência para criar um caráter racional da sua irracionalidade. E a ciência, ela justifica a irracionalidade. Tanto que a escola de Frankfurt vai dizer que isso aqui vai gerar a grande mídia dos estados fascistas, que justificava a irracionalidade como base científica, as políticas racistas de segregação racial do século XIX da Europa na África, dos Estados Unidos com o México, com os países latinos. Tá? Isso vai justificar o nosso consumo imediatista, porque gera na gente uma questão tão irracional que, como a gente não constrói o pensamento, nós só agimos condicionados pela repetição, a gente gera uma sociedade mais ansiosa e infeliz. E a infelicidade é fácil de ser dominada. Dentro de uma sociedade mais infeliz, porque ela não constrói o que ela faz, ela simplesmente só o faz, a infelicidade... Eu pensando antes que você, eu penso na subjetividade, na sua tristeza, e eu substituo a sua tristeza pelo consumo. Eu substituo a sua tristeza por um trabalho excessivo.
por uma busca excessiva por algo em um pequeno intervalo de tempo. Para quê? Para que quando você complete aquilo ali, você já se sinta infeliz de novo e eu consuma a sociedade com isso, tá? O Habermas vai discutir uma outra área. Será que realmente a ciência tem poder de controlar as ações humanas? Porque ele acha que a razão usada para desenvolver a ciência nem sempre consegue condicionar nossas formas sociais. Porque nem sempre a razão técnico-científica pensa nas relações culturais construídas pela humanidade. Quando eu tenho um grupo social que enraizou tradições, às vezes a ação técnico-científica não se aplica. Por exemplo, aqui no Brasil levou-se muito tempo para conseguir convencer a sociedade, mesmo com explicações científicas, sobre a importância da amamentação. Porque haviam relações culturais que menosprezavam as mulheres que amamentavam. Então as mulheres brasileiras de classe média alta não amamentavam seus filhos. Isso era típico das classes mais baixas. Ok? Então não se conseguiu convencer porque havia uma produção de uma ciência que batia de frente com a relação cultural da qual nós temos como prerrogativa principal. Beleza? E ele acha que quando a gente consegue construir esferas públicas, porque ele diz que o indivíduo ele tem as percepções dele de mundo. Essas percepções de mundo também existem as percepções do Estado, né? O Estado tem uma burocracia para justificar o que faz. Então você tem a ideologia individual, a ideologia do Estado. Quando abre-se as esferas públicas de debate, nós construímos razões críticas e provocamos mudanças significativas na sociedade. Ele percebeu isso muito claramente quando ele faz uma análise, por exemplo, da Revolução Francesa. As universidades francesas foram importantíssimas para que a burguesia construísse uma esfera de debate e questionasse o poder do absolutismo. Ok? E o Walter Benjamin, ele trabalha com um processo da reprodutibilidade técnica. O que é que isso quer dizer? Que a sociedade virou a própria mercadoria. Nós estamos à venda. Tudo que fazemos está à venda. Nossa música não é feita mais para ser ouvida, e sim para ser vendida. O nosso quadro não é feito para pintar o que sentimos, e sim para vendermos. Porque um mesmo artista ele faz N quadros semelhantes, tá? Então ele não está fazendo, entenda, a gente questiona com o Walter Benjamin o aura. A aura na arte, filosoficamente falando, é a capacidade de produzir algo aqui e agora. É o nascimento de uma obra. E o nascimento de uma obra ele tem a ver com o aqui. Como eu estou, com o mundo do qual estou convivendo, sentimento, expressão artística, uma série de situações. Não é mais assim. Na era da reprodutibilidade técnica, eu vou reproduzir algo que nem sou eu que o fiz. Vamos pensar como o Paulão, que está aqui trabalhando com a edição de vídeos, e menino Paulão vai tirar uma foto, mas a luz não está legal. Então o Paulão ele não usa a aura. Ele não usa o aqui agora para produzir a iluminação. Sabe o que é que ele faz? Ele pega na máquina dele uma capacidade técnica que tem já na máquina, não foi ele quem fez. Então ele perdeu a capacidade de ser um fotógrafo, ele é apenas um mero repetidor da máquina. Ele vai lá na máquina e aumenta luminosidade, diminui luminosidade, tira essa mancha, ajeita isso aqui, tá? Hoje a gente vai tirar uma foto e a nossa geração tira, às vezes, tem gente que tira 30 vezes a mesma foto, até ficar com aquela foto que ele acha perfeita. Antigamente, quem ia fazer essa perfeição da foto? Ele ia captar o momento. Ele não vai mais captar o momento, meu amigo. A máquina tem a capacidade técnica de reproduzir o que ele não consegue, tá? Ela faz por ele. E essas técnicas de reprodução tornam tudo na nossa sociedade mercadoria, entre elas a arte. Ele acha que estamos vivendo o mundo da arte, do espetáculo e da diversão. E esse mundo da diversão e do espetáculo, que não reproduz o que vê, apenas repete o que vê, faz com que a gente continue caminhando para o processo de alienação. Apenas consumindo essa diversão como nossa única fonte de vida. Beleza? De boa na lagoa. Valeu!